E ele... Olha, são muitos fatores, né? A gente poderia falar muito sobre isso. Porque realmente, assim, eu posso falar sobre o começo, né, da Revolução Bolivariana, né? Quero saber tudo isso. O conceito da Revolução Bolivariana, o socialismo misturado com patriotismo. Que foi essa a ideia, né? No começo, realmente, o Hugo Chávez, ele falava que ele não era socialista. Antes dele se eleger, né? E ele falava simplesmente que ele era patriota, que ele era bolivarianista. E que o sentimento bolivariano era um negócio que tinha que estar no povo, né? O que é uma coisa expansionista? Não, Bolívar foi o líder independentista da Venezuela. A Venezuela antigamente pertencia ao reino da Espanha, né? Era a Capitania General da Venezuela. Tá. Capitania General da Venezuela, pertencente ao Virreinato da Nova Granada. Ou seja, era um virreinato. O que é um virreinato? É tipo um país, né? Que pertence a um reino. Só que, como é virreinato, eles eram meio que quase autônomo. E existia um virrei, que era em hierarquia, era inferior do rei, né? Entendi. E ele obedecia às ordens do rei. Mas a Venezuela não era considerada uma colônia assim que, tipo, vamos lá só para pegar as coisas e ir embora. Não. Tinha faculdade, que inclusive a faculdade central, a Universidade Central da Venezuela foi fundada em 1721, muito antes do que qualquer outra faculdade no continente. Muito antes, 1721. Caramba! E, cara, a Venezuela estava muito, assim, bem, vamos dizer, no sentido de que não, em comparação com outras colônias, né? Estava muito melhor. Venezuela, estrategicamente, está localizada muito bem, né? Lá perto do tamanho... Sim, tá no norte da América do Sul, tá no Mar Caribe, tem um monte de ilhas, tá perto das ilhas principais do Caribe. Mas pra Europa é muito mais perto do que daqui de Santos, por exemplo, pra Europa, sim, dá até pra ir de barco lá. Então... E aí perdeu esse... Ele queria resgatar, então, esse espírito. Ele aproveitou uma fraqueza da época, que foi a invasão do Napoleão. Tá. O irmão do Napoleão Bonaparte, ele pegou o que é o reino da Espanha, né? Ficou ali no poder. Sim. E eles viram, né, o negócio... Tava indo pra Portugal, até a gente teve uma aula de história semana passada aqui, até o rei do Portugal vem pra cá, né? Dom João vem pra cá. Ele teve que fugir e ficou aqui no Brasil. Inclusive, nomeou o Brasil como um reino, né? Exato. Como um império, né? Daí, no caso da Venezuela, eles se rebelaram eles se tornaram contra o império, né? E começaram aquelas guerras, né? Em 1811 foi o primeiro avanço, né? A independência da Venezuela, que foi principalmente com Francisco de Miranda, que foi ele quem criou a bandeira também, com as cores e tudo mais. Sim. Ele foi um dos primeiros rebeldes, né? Em contra do Império Espanhol. Após disso, teve muitas guerras e a Venezuela conseguiu, sim, se independizar, né? E se sumou a Colômbia, o Equador e o Panamá para formar a Gran Colômbia, que foi desde 1821 até 1830. Era uma grande nação. Era uma nação com tudo, uma potência, realmente. E era isso o sonho de Simão Bolívar. Tornar praticamente o continente da América do Sul, né? Tudo que é a América Hispana, um país só. Uma potência, para rivalizar contra as potências do norte e as potências europeias. Também, isso mesmo. Aumentar as fronteiras. Ele não era simplesmente independizar o país, senão que também tornar ele uma potência. Ele tinha essas ideias, né? Entendi. Só que o Hugo Chávez, ele pegou essas ideias de independência, mas ele utilizou uma estratégia mais populista. Eles pegaram, abusaram das nossas indígenas, escravizaram o nosso povo, e também escravizaram os pretos, e abusaram e não sei o quê. E olha, a gente tem que trazer conosco sempre essa ideia de nacionalismo, de pátria, de amar nossa nação e tal. E muita gente gostava muito disso. Só que, enquanto ele falava disso, ele também falava da classe trabalhadora, aquele discurso socialista, né? E misturava tudo. Então as pessoas não conseguiam enxergar bem se ele era de extrema esquerda ou era de nacionalista, direita, alguma coisa assim. Até o próprio Bolsonaro manifestou uma vez que ele apoiava o Hugo Chávez.
Em 1990 e tantos. Que? Porque ele era uma pessoa nacionalista. Não. Teve um artigo dele sobre isso que ele era naquela época, Hugo Chávez se tornou muito popular. Porque, Hugo Chávez, a figura de Hugo Chávez, não é uma figura nova. Ela vem de 1992. Por que 1992? 1992. Porque ali ele fez uma tentativa de golpe de Estado no governo de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era um líder populista que ele, no primeiro mandato dele, aproveitou um boom do petróleo, né? E ele pegou e começou a encher o Estado, a criar um Estado grande, um Estado que pagava tudo. Sim. Subsídio à gasolina, a gasolina se tornou a mais barata do mundo. Subsídio à água, à luz, ninguém quase pagava água nem luz, não tinha nada de conta para pagar, não tinha imposto também. Não tinha imposto ao consumo, somente existia imposto de renda, que era o imposto aplicado às empresas. Tinha uma época que a gasolina era mais barata que a água. É mesmo? Mas isso é um pouquinho mais pra cá. Tá. Um pouquinho mais pra cá, mais na época do Hugo Chávez mesmo. Mas mesmo assim, a gasolina sempre foi muito barata lá na Venezuela. O custo de vida lá na Venezuela sempre foi muito baixo. E muita gente se aproveitava disso e morava. Eu conheci muitos estrangeiros lá na Venezuela. Olha, o cara da padaria era um português. O cara que ajeitava sapato, né? O sapateiro era um libanês. Sim. E o do mercadinho peruano tinha chinês, tinha pessoas de qualquer parte do mundo que iam para lá, para Venezuela, para aproveitar essa época que, nossa, que tudo era barato, tudo era quase praticamente de graça. O custo de vida era muito baixo e as pessoas se aproveitavam muito disso. E o que acontece? Que o Estado, ele estava financiando todos esses custos, né? Todos esses subsídios pelo petróleo e não pelos impostos. Porque não existia quase imposto. Não existia imposto ao consumo, inclusive. Putz, então ele estava usando petróleo para bancar todo o resto. Para bancar tudo. O que acontece? A conta ia chegar uma hora. Isso. E olha só. Isso foi na década dos 70, que teve um boom petrolífero, que o petróleo chegou numa máxima histórica do preço do barril de petróleo por causa da guerra entre Israel e Arábia Saudita, os países árabes, né? Então tinha escassez de petróleo e a Venezuela, olha, exportando petróleo pra caramba. Então, o que acontece? Aí, de repente, calma a guerra e o petróleo começa a cair, o preço do petróleo. Mas as contas estão ali. Alguém tem que seguir pagando essa conta, né? E o Carlos Andrés Pérez, isso foi no primeiro mandato dele, nos anos 70. Ele percebeu que, cara, e agora como é que a gente vai poder pagar todas essas contas? Se agora não temos o dinheiro do petróleo, vamos fazer o seguinte. Mano, naquela época faziam filas os bancos internacionais. Mano. Falei, mano. O cara já tá aqui da quebrada aqui em São Paulo. Eu não tô em São Paulo? É isso aí, Corinthians? Não. O que você torce? Não posso dizer o time porque bom. você vai ficar com raiva, eu acho. Não vou, claro que não. Flamengo, rapaz. Flamengo? É. Mas tá em São Paulo e torce pro Flamengo? Não, é por isso que eu tô... Depois você explica por que tá. Por isso que eu tô aqui com medo. Não, relaxa. Eu tô São Paulo. Nada. Não, mas... Então, aí o cara pegou uns empréstimos dos bancos internacionais que faziam fila para financiar o quê? Países petrolíferos. Entendi. Por quê? Porque naquela época, países como Emirados Árabes Unidos, o próprio Catar, eles estavam pegando empréstimos internacionais porque eles não tinham suficiente maquinárias e equipamento para explorar o solo, para extrair o petróleo, o gás e esse tipo de recursos naturais, né? Então, os bancos internacionais financiavam tudo isso aí, toda essa exploração do petróleo, tudo isso aí. Só que a Venezuela já tinha a sua infraestrutura já. E essa infraestrutura também tem uma origem histórica bem longa. Eu acho que eu vou ter que contar bem a história desde o comecinho pra chegar nesse ponto. Pode contar. Mas primeiro, vamos terminar essa partezinha ali. Samuel, depois eu quero uma aula de história também de Coreia do Norte. Aí, tá bom. Um resumão desde a época antes da separação, tá? Sim. Aí, esse cara começou a pegar esses empréstimos. Mas ele não pegava empréstimo pra financiar produção petrolífera, nada disso. Ele pegava empréstimo pra financiar subsídio, tudo que é populismo, bolsas, esse tipo de coisa. Para continuar no poder e contentar o povo, para manter contente o povo, né? Daí, os membros do partido dele, que era a Ação Democrática, se revoltaram contra ele por ele ter feito isso. E praticamente não seguiram apoiando ele e ele não conseguiu se reeleger. Depois elegeram outro presidente, um presidente do Partido Conservador, COPEI, que era o Luis Herrera Campins, e esse daí era também um populista.
E o que ele tinha que fazer ali era tentar pagar esses empréstimos e tentar tirar esses subsídios. Só que se ele tirava esses subsídios, as pessoas iam se revoltar. Olha, agora a gasolina vai ficar mais cara. Então, eu não quero o povo assim, com raiva de mim. Se eu tirar o subsídio, acaba a gasolina de graça, acaba a água de graça, acaba a luz de graça, acaba tudo isso aí. Então, vamos continuar com esses subsídios. Mas como é que eu vou financiar isso? Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o dinheiro, pouco dinheiro que está entrando aqui do petróleo, que está indo para o setor privado, porque o setor privado precisa dos dólares, né? Para poder comprar maquinárias, equipamentos, qualquer coisa para investir no país. Daí, esse dinheiro que vai para o setor privado, eu vou tentar agarrar ele, né? Não soltar para o setor privado para seguir financiando esses subsídios. E como que ele fez isso? Com um controle de câmbio. Com o controle de câmbio, a economia se fecha. Aí é mais difícil o empresário, o setor privado, ter liberdade para pegar o dinheiro internacional, a moeda internacional, o dólar, que a principal fonte de ingresso de dólar era do petróleo. E esse dinheiro, né, que as empresas precisavam, né, para investir no país, já não ia ser de fácil acesso. Tanto é que, com essas barreiras que ele colocou, a moeda da Venezuela caiu, despencou de um jeito absurdo. Eu acho que foi mais de 4, 5 vezes. Ou seja, o Bolívar tava tipo a 2 bolívares por dólar. Passou a 8, a 6 por dólar. Num dia só. Num dia já teve esse dia é chamado de Sexta-feira Preta. Viernes Negro. Tá. El Viernes Negro. Pode pesquisar na Wikipedia. O Viernes Negro, que é esse dia, foi o começo do declínio da Venezuela próspera que a gente conheceu Isso foi daquelas que ano? épocas. Isso foi em 1982, 84. Pô, é recente. Por aí. Caramba. Uhum.